A graça e a paz do Senhor Jesus esteja bem presente na sua vida neste momento. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com o seu coração nesta hora. Você crê em milagres? Você tem vivenciado milagres na sua vida? Eu tenho vivenciado muitos milagres na minha vida. Muitas oportunidades tenho visto a atuação, a ação do Senhor na minha vida. E quando falo em milagres, não há como não me reportar ou rememorar em uma das minhas idas a Israel. E aqui eu posso dizer que eu sou um privilegiado por já ter ido a essa terra abençoada, terra chamada Santa por 9 vezes. Eu tive um momento que eu vivi uma experiência muito forte, muito profunda com Deus. Nós estávamos ali na região de Cesareia de Filipe. E o que aconteceu é que na noite anterior que nós iríamos fazer uma visita a Cesareia de Filipe, e a referência está lá em Mateus 16, ao acordar de madrugada para ir ao banheiro, eu voltando para a cama, eu bati o dedinho do pé na quina da cama. Vocês já imaginam a dor, já imaginam que não foi bom a coisa não. E eu deitei ali de volta com muita dor, o dedinho latejando e não consegui dormir mais. E esse dia era o dia que nós iríamos exatamente para Cesareia de Filipe. E nós passaríamos o dia todo fora como caravana. A caravana saía de manhã do hotel e só voltava geralmente ao finalzinho da tarde ou até a noite. E esse dia seria um dia desse onde nós passaríamos praticamente o dia todo e só voltaríamos no início da noite para o hotel. E aí logo de manhã eu com aquela dor nem desci para tomar café e pensando, fico ou vou? Mas eu não conseguia pisar no chão, estava bem doloroso, bem dolorido o local, o dedo estava já inchado. E eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou, nem que eu fique no ônibus sentado ou fique em algum lugar sentado, mas eu não vou ficar aqui o dia todo preso dentro desse hotel. Eu tomei uma decisão e fui. E realmente foi difícil porque o deslocamento era muito difícil, porque não dava para pisar no chão. E aí tinha uma fisioterapeuta no ônibus, olhou e não tinha como ter uma precisão do que realmente aconteceu. Só que inchou bastante e estava com muita dor. Mas eu resolvi ir assim mesmo. E quando nós chegamos a Cesareia de Filipe, um lugar lindo, eu vou tentar deixar uma foto aí para vocês no final. Um lugar de águas tranquilas, cristalinas, um lugar de muito verde, algo que enche o coração, enche os olhos assim de uma esperança, de vida. E nesse local, eu desci do ônibus, as pessoas tinham que fazer uma caminhada, e eu falei, eu vou sentar aqui perto de um banco assim, bem próximo onde o ônibus parou, que tinha uma área verde. Mas eu fiquei incomodado de ficar ali parado, então eu fui. Falei, chamei alguém, com muita dificuldade fui caminhando. E quando eu chego lá perto do lugar, e esse lugar é um lugar muito especial porque neste lugar, em Cesareia de Filipe, foi onde Jesus teve um momento com os seus discípulos e Jesus pergunta para os seus discípulos, né? Quem os homens dizem que eu sou? E ali foi o lugar onde Jesus se revela de uma forma mais pessoal e direta para os seus discípulos. E ali também ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E queridos, nesse lugar profético, eu não me contive ficar parado e mesmo com dificuldade eu fui para o lugar onde é um lugar onde eram os templos antigos, onde eram feitos sacrifícios, e um lugar que antes era pesado, mas que foi totalmente destruído. E ali, depois de fazer uma subida com muita dificuldade, fui para um lugar mais alto. E ali nós tivemos um momento de oração, tivemos um momento de comunhão, e algo aconteceu, que quando eu desci daquele monte, eu estava com o pé totalmente curado. Totalmente curado. E enquanto
Hoje pela manhã eu meditava sobre esse texto, sobre esse momento de milagres. Uma canção veio ao meu coração que diz que numa cidade chamada Jericó havia um homem que era um pedinte, que estava à beira do caminho, um homem que talvez não tinha muita expectativa de vida, não tinha esperança, era um pedinte. O texto está lá em Lucas 18, a partir do verso 35, conta a história desse homem. A Bíblia não traz detalhes de quem era esse homem, mas mostra de que aquele homem estava exatamente na entrada de Jericó. E algo que chama atenção nesse texto é porque em Lucas 18 nós já vamos ver que Jesus já estava caminhando, voltando para Jerusalém, e essa seria a última vez que ele passaria por Jericó. Então aquele lugar seria o último, né, a ver Jesus nessa caminhada de volta para Jerusalém. E aqui vale a pena ressaltar de que era apenas um dia comum. Talvez aquele homem, aquele cego, e a Bíblia vai dizer que o cego estava ali sentado, talvez no mesmo lugar, pedindo a bondade, pedindo esmola, apelando para o coração daquelas pessoas que passavam ali, e talvez parecia um dia comum como qualquer outro, mas esse dia não foi comum, porque algo aconteceu. E hoje pode ser um desses dias para a sua vida. Talvez você acordou e parece um dia como outro qualquer, mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse não será um dia comum, porque algo em nome de Jesus sobrenatural vai acontecer na sua vida. E aquele homem então, ali sentado à beira do caminho, e talvez pensando como é que seria aquele dia, se ele ia conseguir alimento, se ele ia conseguir alguma esmola, se ele iria conseguir algo. Mas de repente algo começa a mudar. Ei, fique atento às mudanças, fique atento aos sinais. E de repente aquele homem começa a ouvir um barulho de uma multidão que estava passando por ali. Presta atenção. Aquele homem era um cego. Aquele homem era um cego, mas ele ouvia. Aquele homem era cego, mas ele escutava. E o texto vai dizer que ele ouviu que uma multidão estava passando. Ele usou aquilo que ele tinha. Ele usou aquilo que funcionava. Quantas vezes eu e você estamos presos naquilo que nós não temos, naquilo que não está funcionando, naquilo que não está dando certo. Ei, aquele homem teve o seu destino mudado, porque ele escolheu usar aquilo que ele tinha. E ele ouviu que a multidão estava passando. E aquela multidão chamou a atenção e de repente ele indaga algumas pessoas, fala: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ele descobre de que Jesus estava passando por aquele lugar. Como eu já falei, talvez essa seria a última vez que Jesus passaria por Jericó, então seria a última vez que aquele homem teria verdadeiramente uma oportunidade de estar próximo de Jesus. Aquele homem então viu uma oportunidade. Parece cômico. Um cego viu uma oportunidade, porque nós não enxergamos com os olhos. Dizem que nós enxergamos com o nosso córtex visual. Ei, você pode até perder a sua vista, mas você não pode perder a sua visão. Aquele homem enxergou. Por mais contraditório que seja, ele enxergou, viu uma possibilidade de que algo naquele dia iria acontecer. E agora ele toma uma decisão. Ele começa a gritar. Ei, ele não só usou primeiro aquilo que ele tinha, que era o ouvido. Depois ele usou algo que ele tinha, também que funcionava bem, que era a sua fala. E ele passa agora a gritar. Ele toma uma atitude. Como diz o meu amigo querido Paulo Vieira, tem poder quem age. E aquele homem viu ali uma oportunidade e ele agiu. Ele tomou uma iniciativa de gritar.
E ele não gritou qualquer coisa. Olha o que aquele homem grita. Ele usa a sua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, quando esse homem grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele homem estava invocando o nome messiânico. Então mostra que aquele homem, que era um pedinte, que vivia à beira do caminho, que era cego, cheio de limitações, mas ele conhecia as Escrituras. E ele chama Jesus do nome messiânico, reconhecendo que ele era Salvador. Ele faz uma confissão de fé diante daquela multidão. E aí, essa confissão de fé chama a atenção de Jesus. E Jesus então para e manda chamar esse homem. E talvez as pessoas, aquelas mesmas pessoas que o texto vai dizer que um pouco antes estavam gritando: ei, para de gritar, ceguinho, ele já está longe, tem muita gente, ele não vai te ouvir. Essa mesma multidão agora fala: ei, ceguinho, ele está te chamando. Ei, ele mandou te chamar. Ele quer falar com você. E de repente ali, aquele homem então deixa tudo e vai agora de encontro a Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele teve entendimento de que Jesus era o filho de Davi, a revelação. E ele agora se coloca diante do Senhor Jesus. E ele já esperava que algo acontecesse, com certeza. Mas aí Jesus o faz uma pergunta, para alguns uma PPS, né? E Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Se Jesus estivesse diante de você agora e te perguntasse: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua petição? Ei, talvez você está pensando: pô, pastor, mas é óbvio que aquele homem queria ser curado, aquele homem era um cego. Ei, isso é a sua percepção, é especulação. Porque um homem que viveu a cegueira durante tanto tempo, ele poderia ter outras limitações, ele poderia ter outros problemas que seriam prioridades. É por isso que quando Jesus faz essa pergunta, Jesus não queria saber o óbvio, ele queria saber exatamente o que ia no profundo do coração daquele homem, qual que era o verdadeiro desejo do coração daquele homem. E era uma pergunta muito mais profunda. Por quê? Porque Jesus queria saber se realmente aquele homem queria o que todo mundo achava que ele queria, que era ser curado. Porque se aquele homem fosse curado, a vida dele nunca mais seria a mesma. Ei, aquele homem não poderia voltar para aquele lugar onde ele pedia esmola, onde as pessoas o sustentavam, onde as pessoas cuidavam dele. Agora curado, aquele homem teria uma vida, entre aspas, normal, e ele poderia agora trabalhar. Será que aquele homem estava disposto, depois de tanto tempo vivendo como um pedinte? A resposta daquele homem iria revelar para Jesus a sua verdadeira disposição, o seu verdadeiro desejo. E aquele homem responde para Jesus: Senhor, eu quero ver. E essa resposta foi tão assertiva. Essa resposta foi entendida por Jesus como uma decisão, um posicionamento, um ato de fé, de confiança. E a resposta de Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. Preste atenção que Jesus não fala te curou, a tua fé te salvou, porque não só curou, ou não só iria curá-lo daquela enfermidade, mas iria salvar ele daquela condição que ele vivia. Iria mudar o curso da história, ia mudar o seu futuro. Aquilo que Jesus tem para fazer é completo na minha e na sua vida. Aquele homem que, mesmo sendo pedinte na beira de um caminho, ele usou aquilo que ele tinha, que era o seu ouvido
e a sua boca. Ele não ficou preso àquilo que ele não tinha. E porque ele escolheu ouvir, ele ficou sabendo sobre a história de Jesus, quem Jesus era. Por isso que quando ele chama Jesus, ele tinha conhecimento de quem Jesus era. E é interessante que a resposta de Jesus é: vai, a tua fé te curou. E aquele conhecimento que aquele homem tinha gerou fé no seu coração. E é por isso que Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, essa palavra gera fé no nosso coração. E agora, aquele homem cheio de fé, ele recebe o seu milagre. Porque não foi um grito qualquer. Não foi o que ele gritou. Não foi a altura do grito. Mas foi o que ele gritou, baseado na fé que ele recebeu através de ouvir e conhecer a palavra do Senhor. O que ele ouviu, aquele homem ouviu e gerou fé, gerou conhecimento, que produziu e abriu espaço e caminho para ele receber o milagre que ele precisava. Eu creio e eu já recebi e tenho vivenciado muitos milagres na minha vida. E agora eu quero declarar sobre a sua vida que através daquilo que você está ouvindo nesta palavra, está sendo gerado fé no seu coração. E essa fé, com o conhecimento da palavra de Deus, ela produz milagres. Seja o que você precisa nesta hora. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te restaurou. A tua fé te libertou. E eu declaro a obra completa do Senhor na sua vida nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Recebe, toma posse, escolha crer e confiar. E o milagre está se manifestando agora aí na sua vida, em nome de Jesus. Milagres, eu creio, eu recebo, eu tenho experimentado. E agora, você também pode experimentar o milagre do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eujácio e deixo essa palavra para abençoar, para edificar e para levar cura e restauração para a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Conte para mim aqui nos comentários o milagre que você recebeu, o milagre que você tomou posse nesta hora, em nome de Jesus.